Olá! Sintam-se cordialmente e fraternalmente abraçados. Mais uma vez, a convite do Grupo Espírita Eurípedes Bazanufo, nos encontramos para trazermos reflexões a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. O faremos pela ótica dos princípios da doutrina espírita. Hoje nós abordaremos o capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Cabe recordarmos que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. O aspecto religioso, que tem como exemplo o Mestre Jesus, é abordado com mais ênfase no terceiro livro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é com base neste livro que iremos hoje fazer reflexões a respeito do seu capítulo 3º, que tem como tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos recordar também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem como característica iniciar os seus capítulos com uma transcrição exata de um trecho da Bíblia, um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, um trecho que traz ensinamentos do Mestre Jesus. Não à toa, o capítulo 3 também se inicia com um trecho do Evangelho. Esse trecho é de João, capítulo 14, itens de 1 a 3. Vamos ouvir o trecho? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Palavras do Mestre Jesus. E esses ensinamentos do Mestre teria qual sentido para os espíritas? Teria qual sentido na visão, nas observações trazidas pelos princípios da doutrina espírita? Esse ensinamento do Mestre Jesus, ele vai ter um desdobramento bastante interessante nos princípios da doutrina. O livro Evangelho, a partir daí, desse início, com essa parte do ensinamento do Cristo, vai se desdobrar em explicações baseadas também nos livros anteriores da doutrina, que são o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. A doutrina possui 5 livros. Nós já citamos os 3 primeiros. Após o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro, o outro é o Céu e o Inferno e o último livro é a Gênese. Mas as explicações que serão dadas no capítulo 3, elas têm como base, claro, os livros que a precederam e buscam referendar essas observações justamente com as reflexões de Jesus
ao apontar que existe muitas moradas na casa do Pai. Como que nós podemos compreender esse aspecto? Entendamos. Nós vivemos em um planeta que faz parte de um sistema solar. Esse sistema solar faz parte de uma enorme galáxia, a Via Láctea, e essa galáxia faz parte de um universo que ainda está em expansão e que nós não temos ainda uma ideia clara da sua dimensão. Então, isso significa que, além do nosso planeta, existem vários outros astros. Seriam esses astros também moradas? Seriam esses astros também, de alguma forma, pontos onde espíritos estariam em sua caminhada? Bom questionamento. O que nos aponta a doutrina espírita? Segundo os seus princípios, existe uma hierarquia dos mundos habitados. Compreendamos, esses mundos, quando ditos habitados, não necessariamente estamos nos referindo a mundos habitados por seres físicos. Estamos, de fato, nos referindo a mundos habitados, mundos onde haveria a presença de espíritos, espíritos ligados ou não a um corpo físico. Se nós formos tomar, por exemplo, o planeta em que estamos, os espíritos estão ligados a um corpo físico, a um corpo humano. Então, o nosso planeta, ele é habitado por espíritos que estão ligados a um corpo físico. Então, existem mundos habitados não necessariamente por espíritos ligados a um corpo físico. Então, quando nós nos referimos a mundos habitados, a referência é mundos habitados por espíritos, independente de estes espíritos estarem ligados a corpos físicos. Com esse esclarecimento, vamos tentar expandir a reflexão. Então, existiria uma hierarquia dentro destes mundos habitados por espíritos. Basicamente, nós podemos subdividir esta hierarquia em 3 pontos: mundos primitivos, mundos intermediários ou de regeneração e mundos felizes. Mundos primitivos, mundos intermediários ou de regeneração e mundos felizes. É lógico que essa hierarquia, ela não é uma hierarquia absoluta. Ela é uma hierarquia relativa. Um mundo estaria num estágio inferior em relação ao mundo relativamente superior a ele. Então, não existe uma ideia absoluta dentro dessa hierarquia. É uma hierarquização relativa. Mas para facilitar o nosso entendimento, para facilitar até por termos didáticos, vamos nos prender a estes 3 pontos, como se fossem somente 3 grupos: mundos mais primitivos, mundos intermediários ou de regeneração e mundos felizes. Dentro desta hierarquia, o nosso planeta, o planeta Terra, estaria no nível ainda
de mundo primitivo num estágio de provas e expiações. Nós ainda estamos dentro do primeiro grupo. O nosso planeta já foi mais primitivo ainda. Já foi um planeta onde os espíritos que cá estavam eram muito mais endurecidos do que a maior parte dos espíritos que estão ligados a este planeta hoje. Eu digo a maior parte porque, sim, ainda temos muitos espíritos neste planeta que ainda estão deveras barbarizados e deveras endurecidos. Então, nós já subimos um pouco de nível em relação aos mais primitivos, estamos no topo do nível de mundos primitivos, próximos de passarmos para o segundo estágio, que seria um mundo de regeneração. Seria o estágio intermediário. Então, o nosso planeta, por já ter alcançado o topo do estágio inicial, que é de mundos primitivos, sendo atualmente não somente um mundo de extrema barbaridade, mas um mundo de provas e expiações, já está em processo de transição para se tornar um mundo intermediário, um mundo de regeneração. Qual é a característica dos mundos primitivos em seu nível mais baixo? Os espíritos são extremamente endurecidos e barbarizados. Eles ainda não têm nem avanço intelectual e, por consequência, também não têm avanço moral. Mas cabemos frisar agora que não necessariamente avanço intelectual e avanço moral caminham par e passo. Existem espíritos que têm grande conhecimento intelectual, grande avanço intelectual, mas ainda estão rastejando no avanço moral. Então, não necessariamente intelectualidade e moralidade estão no mesmo patamar. É bom deixarmos este esclarecimento. Mas no mundo extremamente primitivo, tanto o nível intelectual quanto o nível moral é baixo. Mas os espíritas acreditam que existe uma evolução constante e uma evolução que não pode ser evitável. É uma evolução que ela vai acontecer de qualquer forma. Ela não para, ela não estagna. Essa evolução, o que muda é a sua velocidade. Ela pode ser uma evolução mais rápida ou uma evolução mais lenta. Então, existem espíritos, existem mundos que estão numa evolução mais rápida e existem espíritos e existem mundos que estão numa evolução mais lenta, mas não existe parada na evolução, não existe estagnação. A evolução é o nosso destino e ela vai acontecer de qualquer forma. Então, devido a esta evolução, o nosso planeta e os espíritos que cá estão vindo, em sua maioria, já deixaram de ser extremamente primitivos e já cresceram um pouco, já evoluíram, já caminharam e estão num nível de provas e expiações. O que seria provas e expiações? Nós podemos comparar esse pensamento não com a ideia de que as expiações seriam sofrimentos gratuitos, mas seriam uma escola. Lembremos o Mestre Jesus. O Mestre Jesus sempre nos apontou que o Criador é generoso, o Criador é misericordioso. E para os espíritas, essa visão de misericórdia se apresenta
com a ideia de um pai que busca educar seus filhos. Então, os processos de expiação e os processos de provas que os espíritos vivem em um mundo nesse estágio como o nosso planeta servem para que estes espíritos aprendam e se aproximem cada vez mais das ideias de amor, das ideias de afeto. Quando esses espíritos se desviam dessas ideias de amor, eles acabam fazendo um estágio no mal para que eles novamente descubram ou redescubram a importância de andar no caminho reto do bem. Então, o estágio pelo mal tem como objetivo redirecionar ou direcionar os espíritos que são mais endurecidos em direção ao amor. Então, as vicissitudes, as dificuldades, os desafios vividos nestes mundos de provas e expiação, eles funcionam à guisa de uma escola. Nós iremos passar por várias lições que, como o processo educacional se dá por repetição, todos nós sabemos disso. O processo cognitivo do ser humano, por exemplo, ele se dá por repetição. O ser humano, para conseguir fixar um ensinamento, ele precisa repetir este ensinamento, repetir as lições que levam a esse ensinamento até ele fixar. Lembremos, um aluno que quer aprender matemática, ele tem que praticar muitas vezes os problemas, os exercícios, até conseguir ter autossuficiência para resolvê-los sem errar. A princípio ele vai errar bastante, mas depois de um tempo ele vai começar a acertar mais do que errar, até que ele alcance o nível de excelência de somente acertar. Então nós podemos fazer esse mesmo paralelo. Nós estamos passando por um processo de educação através das vivências das expiações, das dificuldades, das vicissitudes. Por quê? Porque nós nos desviamos das ideias de bem para, assim, voltarmos a nos sintonizar com as ideias de amor, com as ideias de compreensão e de empatia ao próximo, com as ideias de amor incondicional e de desapego que tanto o Mestre Jesus nos ensinou. Então, esta passagem pelas expiações e pelas provas são um estágio. E qual é a diferença de expiação e prova? É bem interessante esta distinção. A expiação é consequência da lei de causa e efeito. Nós fizemos uma ação que não está de acordo com as ideias de amor e de respeito ao próximo. Por consequência disso, o efeito, esta é a causa. O efeito é nós passarmos por uma lição que geralmente é a reparação de qualquer falta cometida, para que nós nos sintonizemos novamente com as ideias de amor. Então, a expiação, nós demos causa através do não respeito da lei de causa e efeito, do não respeito das ideias de amor ao próximo. Já a prova não necessariamente vem daí. A prova pode ser proposta pelo espírito para viver uma situação, para passar por uma situação que ele ainda não tenha passado, para ter a noção de que ele teria a capacidade de passar por essa situação sem se desviar das ideias de amor, ou ele poderá viver uma situação que ele expiou, mas que ele ainda não se sente seguro se ele aprendeu as lições necessárias nesta passagem, então ele busca revivê-la, mas agora não como expiação, mas à guisa de prova, para ter a comprovação de que ele consegue passar por tal situação com probidade, com respeito, com amor incondicional, de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, estas seriam as ideias de expiação e provas.
Então, o nosso planeta chegou nesse nível, expiações e provas. E ele está começando a ser preparado para se tornar um planeta de regeneração. Entrará no nível intermediário dentro das hierarquias dos astros, as hierarquias dos mundos. Neste nível intermediário, não haverá mais tanta dureza, não haverá mais tantas vicissitudes. Por quê? Porque os espíritos, apesar de ainda terem a tendência para as faltas, a tendência para os desvios, eles já as têm conscientizadas. Os espíritos já compreendem que eles têm estas tendências. Por conta disso, eles começam a se condicionar a não praticar mais faltas e erros. Então, nos mundos de regeneração, os espíritos já têm mais consciência das suas dificuldades, das suas falhas morais, dos seus desvios de índoles, e estão no intuito, na sintonia de condicionar a não praticar os seus desvios e mais propensos a os corrigir, a os reparar, a se regenerar. É por isso que estes mundos intermediários também são chamados de mundos de regeneração. São mundos que ainda não existe a felicidade plena. É uma felicidade também relativa, assim como é no nosso mundo. A felicidade no mundo de provas e expiações, no planeta Terra, por exemplo, ela é uma felicidade relativa. Nós ainda vivemos mais vicissitudes do que momentos felizes. No mundo de regeneração, esses momentos felizes serão mais constantes, mas também ainda não serão plenos. Esta plenitude somente será alcançada no terceiro nível dentro desses 3 pontos que nós estamos usando como exemplo, que são os mundos felizes. Nestes mundos, os espíritos estão mais sintonizados com as ideias de amor e de respeito ao próximo. Por consequência disso, não precisarão mais viver provas, expiações, nem se condicionar para não errar, para não praticar ações que fujam da índole ou das ideias que o Mestre Jesus nos reforçou com as suas ideias de amor. Então, esses espíritos alcançaram o patamar de se respeitar e se amar de forma inata, digamos assim. É algo natural para eles. É algo que não é mais um esforço e não é algo mais condicionado. Então, o nosso planeta já está se preparando para entrar num nível intermediário, num nível regenerador. O que acontece? Nesse processo de preparação, ainda haverá muita agitação. Lembremos, Jesus nos ensinou que o Criador é misericordioso. Isso significa que Ele sempre vai nos dar quantas chances forem necessárias para permitir o nosso avanço espiritual de forma mais célere. Então, neste processo de transição, muitos espíritos que ainda estão deveras endurecidos terão novas oportunidades de encarnação para que eles consigam caminhar junto com aqueles que estão mais à frente e consigam se manter neste planeta quando ele se tornar um mundo de regeneração. Então, esses espíritos, por serem ainda bastante endurecidos, eles vêm em encarnações e causam muitas agitações no planeta. Sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo momentos muito agitados, muito convulsionados socialmente, em especial. Um sinal de que esse processo de transição está, de fato, acontecendo. Quando esse processo finalizar, estes espíritos que não conseguiram caminhar
junto àqueles que alcançaram o nível de regeneração, eles não poderão ficar mais nesta orbe, neste planeta. Por quê? Porque este planeta terá mudado de nível. Ele terá se tornado um mundo de regeneração. E esses espíritos ainda continuarão sintonizados com mundos de provas e expiações. Então eles precisarão migrar deste planeta para um planeta, para uma orbe, para um astro, para uma morada, de acordo com o seu nível. Os espíritos se unem, se aproximam por afinidades. Então, espíritos que estão no nível de regeneração buscarão conviver com espíritos que também estão em nível semelhante. Um espírito que está no nível de provas e expiações não poderá viver no mundo de regeneração. Ele terá que viver no mundo de acordo com o seu estágio. Mas isso não significa que espíritos que estão no nível superior, espíritos que, por exemplo, estão no nível de regeneração, não possa auxiliar estes espíritos que estão no nível inferior. Sempre existe um trabalho dos espíritos que estão no nível mais alto com relação aos espíritos que estão no nível mais baixo, no sentido de que os que estão no nível mais alto prestam ajuda, prestam amparo intelectual e moral para auxiliar também os que estão no nível inferior. Então, após a transição para se tornar um mundo de regeneração, os espíritos que não estão de acordo com esse mundo, eles terão que migrar para um mundo de acordo com o seu nível, para que lá eles executem papéis de mais relevância e voltem a se sintonizar com as ideias de avanço espiritual e se sintonizarem também com as ideias de amor que provavelmente eles devem ter se desviado. Então, na visão espírita, fazendo uma leitura dos ensinamentos do Mestre Jesus, são essas as noções que temos das várias moradas na casa do Pai. As várias moradas que estão sendo sempre preparadas para receberem os espíritos que estão em caminhada, os espíritos que estão em passos de evolução. Então, o Criador sempre tem um espaço para esses espíritos em caminhada e sempre usando da sua misericórdia vai dar oportunidade para estes espíritos, vai dar oportunidades para estes espíritos conseguirem completar a sua caminhada. Mas é preciso que essa caminhada seja feita com meritocracia. É preciso que o espírito por si só conquiste o seu crescimento espiritual. É preciso que este espírito seja proativo, porque ele precisa entender e viver as ideias de amor, as ideias de compreensão, as ideias de empatia, as ideias que o Mestre Jesus nos comprovou que é possível, que são possíveis sim de serem vividas em uma encarnação. Ele veio ao nosso planeta, ele encarnou em um momento em que a Terra era mais primitiva do que hoje. Ele passou por um calvário difícil, ele passou por perseguições. Mesmo assim, ele conseguiu comprovar que, se mantendo os ideais de amor, os ideais de caridade, os ideais de empatia, os ideais de desapego, você passa por todas as dificuldades e conserva as características iluminadas do Espírito. Jesus passou por todas as dificuldades de um mundo mais primitivo do que hoje é o nosso planeta, mantendo a sua iluminação, mantendo a sua comprovação de que amar é possível. Então, busquemos entender que as casas, as moradas que o Pai nos promete, que o Criador nos promete, estão preparadas, mas de acordo com o nosso mérito. Jesus nos mostrou. Então é preciso que nós tenhamos consciência que
Os momentos de vicissitudes, de dificuldades, eles são necessários para o nosso crescimento espiritual. E sempre essas dificuldades são uma escola. E nós sempre vamos passar por essa escola e sairmos melhores, mais bem preparados. Hoje nós estamos vivendo dificuldades, mas amanhã nós seremos melhores e mais amorosos do que somos hoje. Muito obrigado. Muita paz para todos.